Para que a gente entenda um pouco a função da insulina ou como ela atua nas células do organismo, a gente faz a analogia da chave e da fechadura. Nas células existem os receptores da insulina. A insulina atua como uma chave. Uma vez que ela atua no seu receptor, ou uma vez que ela é captada pelo seu receptor, ou interage com o seu receptor, os canais de glicose são abertos, claro que existem uma série de alterações fisiológicas que ocorrem dentro da célula. Os canais de glicose, então, são abertos, permitindo a entrada da glicose na célula. Isso quer dizer que a insulina tem a função de facilitar a entrada da glicose na célula. Então, esse é o receptor da insulina. Uma vez que a insulina atua no seu receptor, ou age no seu receptor, ou se liga ao seu receptor, o canal de glicose que anteriormente estava fechado, ele se abre, permitindo que a glicose entre na célula. De acordo com a Associação Americana de Diabetes, a hiperglicemia crônica pode acontecer pela deficiência da produção de insulina, ou seja, cães e gatos que não conseguem produzir a insulina, ou devido a uma resistência periférica a essa insulina. O animal produz a insulina, mas ela não consegue atuar no seu receptor. Quando isso acontece, a insulina não age no seu receptor, consequentemente os canais de glicose continuam fechados e a glicose não consegue entrar na célula. Devido a isso, a hiperglicemia vai acontecer e a hiperglicemia crônica levará os animais a desenvolverem os sinais clínicos de diabetes mellitus. Falando um pouquinho de etiologia, existem várias doenças que podem levar o animal a desenvolver um quadro de diabetes mellitus. Os cães, principalmente algumas raças, como o West Terrier, os Terriers, os pequenos Terriers, o Poodle, o Bichon, são animais de raças predispostas a desenvolver o diabetes mellitus. São animais que já nascem com essa característica genética e não conseguem produzir a insulina. Então existe uma predisposição genética em algumas raças de cães. Além disso, os cães eles podem ser acometidos por uma doença imunomediada, ou seja, uma destruição mediada pelo sistema imune, ou seja, o animal produz anticorpos contra as células beta-pancreáticas, essas células serão destruídas e, consequentemente, não haverá a produção de insulina. Isso ocorre principalmente nos cães, uma destruição imunomediada, levando o animal a não conseguir mais produzir a insulina. Nos gatos, o diabetes mellitus está relacionado geralmente a uma resistência periférica à insulina e também à amiloidose que ocorre nesses animais. Além disso, pancreatite pode predispor o animal ao desenvolvimento de diabetes mellitus, a hiperlipidemia e também uma resposta imunomediada à insulina endógena. Esses três primeiros itens levarão o animal a uma deficiência na produção de insulina. Além disso, pensando agora em resistência periférica à insulina, ou seja, doenças que impedem com que a insulina atue no seu receptor, temos alguns medicamentos, como os glicocorticoides e os progestágenos, a obesidade e outras doenças crônicas, como o hiperadrenocorticismo, doença renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, a acromegalia nos felinos, infecções crônicas de estro e gestação. Esses três últimos itens geralmente produzem resistência periférica à insulina, a insulina não atua no seu receptor, a glicose não entra na célula, sinais clínicos decorrentes da hiperglicemia crônica. Independente da causa, o animal pode desenvolver perda funcional das células beta-pancreáticas, e aí a gente está falando da redução da produção da insulina, ou uma resistência periférica à insulina. Independente de qual situação aconteça, a consequência é sempre a mesma. O transporte de glicose para dentro da célula fica prejudicado para a maioria das células, resultando em hiperglicemia crônica. Os sinais clínicos, então, aparecerão, sinais clínicos do diabetes mellitus aparecerão em decorrência dessa hiperglicemia crônica.